E aí, JS, beleza? Me chamo Patrick, estamos aqui para falar da rodada dos cariocas no Campeonato Brasileiro de 2025. Com polêmicas, com vitória em clássico. Então, vamos por parte, que eu vou tentar explicar tudo para vocês. Começa o jogo, né? Começando com o Flamengo. O Flamengo vence o São Paulo no Maracanã por 2-0, com gols de Luiz Araújo e Wallace. E no final do jogo, né, muito se espera por conta da não relação, né, o Pedro fora dos relacionados para a partida, e o Felipe Luiz logo de cara já comenta sobre o episódio e diz falas bem duras ao respeito do atleta, do camisa 9 do Flamengo. Diz que ele estava em forma de deboche a forma que ele estava treinando, que beirou o ridículo, que era um desrespeito com o clube, com ele e com os torcedores, né? Com os torcedores do Flamengo que o apoiam e até com o clube que paga o salário. Honestidade, eu nunca vi nada parecido com o que o Felipe Luiz fez hoje, em termos de exposição e clareza. O Felipe Luiz foi muito claro quando dá o recado dessa magnitude para um jogador do nível que é o Pedro, né? A gente precisa lembrar aqui, na última Copa do Mundo o Pedro estava, participou, jogou, inclusive bateu um dos pênaltis na disputa, né? Que acabou combinando com a eliminação. Então, assim, a gente não está falando de um jogador qualquer, e essa fala, ela nos faz ter que voltar no tempo e ver outros episódios do atleta Pedro, né? Já teve falas do Rogério Ceni no período que o treinador estava no Flamengo, dizendo que teve uma questão que o Pedro saiu de um jogo e não saiu muito feliz, saiu esbravejando e fazendo gestos com a cabeça e tudo mais. E o Rogério Ceni foi muito feliz naquela entrevista, dizendo que isso não era uma atitude de jogador do Flamengo, que isso já não cabia mais em 2021, se eu não me engano, algo parecido. E depois tem a questão, né, do treino, com que ele se recusa a aquecer junto quando o Flamengo era treinado pelo Sampaoli, né? Tem toda aquela questão do preparador físico que agride, e a gente não está aqui para justificar a agressão, só está dizendo que essas questões do Pedro são episódios recorrentes, né? Podemos dizer, de indisciplina. É claro, a gente não está aqui para defender a agressão, e aquele rapaz está completamente equivocado na forma que reagiu. Só que a gente precisa lembrar de situações que o atleta Pedro não foi um atleta profissional, né? Se recusando a treinar, se recusando a aquecer e também sendo bem deselegante na forma de sair de um jogo ou outro. E também a última, né, do seu amigo pessoal Davi Luiz, entrevista já ao Globo Esporte, já agora no Fortaleza. O Davi Luiz comenta que tem uma relação muito próxima com o Pedro, que é amigo pessoal e tudo mais, e comenta de episódios que teve que lembrou que o atleta ele fazia uma espécie de corpo mole no treinamento, e que o Davi Luiz foi um grande incentivador para que ele voltasse ao ritmo que a gente estava acostumado, e isso culminou depois que ele virou o Rei da América em 2022. Só que a gente precisa salientar que são episódios recorrentes, e o Felipe Luiz afirma isso na entrevista, né? Ele é muito claro quando diz que não foi um episódio atípico. Essa morosidade que o Pedro estava tendo, que está nos treinos, é algo recorrente, e é algo que hoje chegou ao seu limite, né? Na verdade, nessa semana, quando o Felipe Luiz comenta que quando o Felipe Luiz, na verdade, não relaciona o Pedro para o jogo de sábado contra o São Paulo no Maracanã. E aí vem a bomba, né? O Felipe Luiz, ele mantém o silêncio, né? A gente já sabia por fontes próximas do Flamengo o que era, de fato, né? Por conta do treinamento. Só que o Felipe Luiz é muito claro e muito honesto quando
vem na coletiva pós-jogo e diz que é por conta do desrespeito do atleta na semana, né? Que todos os índices que são aferidos, né, são medidos pela comissão técnica, o Pedro foi muito abaixo de todos, e isso nunca tinha acontecido, e isso se dá não pela questão de, é um jogador alto, é um jogador baixo, é um jogador que está voltando de lesão, não. Isso é claramente falta de interesse, né, uma falta de vontade que foi demonstrada na semana, e isso o Filipe Luís, na minha opinião, acertou em deixar de fora, deixando um recado de assim, ó, se você quiser, você vai ser titular do Flamengo, mas eu preciso que todos os dias você me prove que mereça ser titular do Flamengo. E o Filipe Luís está muito certo, porque isso ele ganha a torcida, ele ganha a diretoria e ganha o elenco, porque ninguém tem vaga cativa no Flamengo, né? E agora falando do jogo, né? O Flamengo faz uma partida belíssima de domínio absoluto sobre o São Paulo, que pouco foi ao ataque, o Flamengo foi bem dominante. O primeiro tempo teve chances de já abrir o marcador e não consegue, né? O Rafael em noite tarde, bem inspirada, mas no segundo tempo, no meio do segundo tempo, o Luiz Araújo faz um golaço que deixa o Flamengo em situação bem confortável, até porque o Flamengo já mandava nas ações da partida, só que não tinha ainda vantagem no marcador. E o Luiz Araújo, a famosa lei do ex, faz um golaço, uma chapada linda no ângulo do Rafael. E no fim do jogo, o menino Alacian, a estrela, né, o xodó novo do Flamengo, o xodó do Filipe Luís, entra depois de um outro lance do Luiz Araújo, o Rafael rebate e o Alacian vem para sacramentar a vitória do Flamengo. Flamengo líder, Flamengo com 27 pontos, líder 3 pontos à frente do Cruzeiro, com o mesmo número de jogos, mas lembrando, o Cruzeiro joga amanhã, joga na verdade, quando esse vídeo lançar vai ser hoje, né? Domingo, e tem tudo para diminuir a vantagem e ficar com o mesmo número de pontos. Agora vamos falar do clássico, né? Do clássico entre Vasco e Botafogo, que aconteceu em Brasília, no Mané Garrincha. E o Botafogo vence a partida num segundo tempo perfeito, podemos dizer assim, da equipe alvinegra. Vence o Cruz Maltino e reforça ainda mais uma crise, né? No Vasco, podemos dizer uma crise. O Vasco, junto com o Sport, é o time que mais perdeu nessa competição e ainda segue sem vencer um carioca, né? No clássico, na verdade, neste ano. É uma situação que preocupa a torcida vascaína. No começo do jogo não foi até... O Vasco até começa bem, entre aspas, né? Mas é um problema que acontece nas equipes do Fernando Diniz, que tem muita posse de bola, só que é inofensivo, né? Pouco ataca e pouco ameaça a equipe adversária. E o Botafogo, no seu estilo bem característico, muito letal, né? Aproveitou logo no início do segundo tempo com o Arthur Cabral. Vale ressaltar também ótima partida do Arthur, né? Na minha opinião, já tinha feito uma Copa do Mundo bem ok, com bastante esforço físico, né? Questão de ir e voltar, e começa, volta, né, dessa Copa do Mundo muito bem, dando uma assistência, né, pro segundo gol, mas a gente fala daqui a pouco, mas no primeiro sendo bem participativo na jogada. E a surpresa, né, o torcedor botafoguense vai começar a se acostumar com a nova joia argentina, né? Já estava acostumado com o Thiago Almada, agora tem o Álvaro Montoro, camisa 8, já deu seu cartão de visita na Copa do Mundo, mas agora no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tende a mostrar ainda mais a sua qualidade, e hoje foi mais um jogo que aconteceu isso, né? Bem decisivo, é um jogador muito lúcido, é um jogador, podemos dizer, mágico com a bola. A jovem promessa argentina realmente é diferente, você vê no toque e você vê que decidiu a partida, né, com seu talento e participando também dos 2 gols junto com o Arthur, na minha opinião, os 2 melhores da partida. E o Arthur Cabral fazendo seu papel, né?
conseguindo o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, abrindo o marcador, e depois no final Nathan Fernandes sacramenta a vitória e dava para o Botafogo ter feito mais gols, só que acabou não fazendo, mas não mudou muito o rumor da partida. 2-0 Botafogo. Na estreia, né, de David Ancelotti, o Ancelotinho, na verdade, né, tem toda aquela questão, ele não teve tempo ainda para ser inscrito no BID, né, só que aí o Botafogo conseguiu um meio de deixar ele no banco de reservas, que foi botando ele como preparador de goleiros. É isso. O Cláudio Caçapa, né, ele foi o treinador da partida, né, o treinador interino, e o David Ancelotti seria como o preparador de goleiros, que acabou dando as instruções e sendo o treinador da partida. A gente viu isso na beira do campo. Foi um jeitinho que o Textor conseguiu de botar o Ancelotinho no banco e deu muito certo. O norte-americano já está em graças com o Ancelotti, deu para ver isso na transmissão da partida, no final do jogo também. E assim, podemos dizer que foi a estreia dele, uma estreia muito boa. O Botafogo mais no seu estilo de contra-ataque e muito efetivo, né? O Botafogo tem essa qualidade da efetividade, é um time muito agudo, e hoje os seus meio-campo pontas, né, Arthur e Montoro, decidiram a partida, sem contar também na zaga do Botafogo, que foi muito bem mesmo, não deixando qualquer chance para o Vasco. E os 2 gols surgem dos zagueiros, né? Através de roubo de bola e depois um contra-ataque muito rápido que sacramenta a vitória. E assim, só para finalizar, né? Falamos do Vasco, do histórico que o Vasco tá, né? Agora sem vencer no clássico, sem vencer clássico no ano, igualou o número de derrotas do Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E agora do Botafogo tem a polêmica do Gregory, né? Saiu ainda há pouco, né? Saiu, na verdade, no sábado, na sexta para o sábado, que o time do Arthur Jorge, o Al Hayad, desculpa a pronúncia, mas o time teria interesse no jogador e que fez uma proposta e que estava aguardando as negociações, né, para se finalizar se vai ou não. Antes do jogo já tinha indícios que estava muito forte esse rumor. E após a partida, os jornalistas, né, os setoristas que cobrem o Botafogo, informaram que chegaram a um acordo e finalizaram, né, a proposta. Então seria a última partida do Gregory com a camisa alvinegra. Só que o Textor se meteu na parada, né? O Textor chegou no seu Instagram, pegou a notícia e falou assim, nada disso, a gente não está nem perto ainda de acertar essa contratação, essa venda, na verdade, né? Então, assim, isso vai decorrer durante a semana, né? Você vai acompanhar aqui no JS todas as atualizações, a gente vai trazer isso tudo para vocês, mas só para deixar claro que ainda não se sabe se realmente foi a última partida do volante Gregory com a camisa do Botafogo. Isso tem ainda algumas histórias para acontecer. É isso, o Botafogo sobe 3 posições, né? O Botafogo fica agora em 5º colocado. Como eu falei anteriormente, o Flamengo está em 1º e o Vasco está começando a correr perigo, que não é o que a gente espera para o Vasco, né? Ficar nesse meio para baixo da tabela. O Fluminense não joga, né? O Fluminense chegou de viagem na sexta-feira dos Estados Unidos, no Aeroflu, né? Que a gente mostrou aqui no JS. E o Fluminense só vai estrear mais para frente no Campeonato Brasileiro, né? E a rodada teve que ser adiada, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense, tá bom? É isso, fizemos um giro rápido aqui do que aconteceu com os cariocas, né? Principalmente os 3 que jogaram, né? O Fluminense não jogou. Então você vai acompanhar tudo aqui no JS, todas as atualizações, informes, se mantém atualizado nas nossas redes sociais, todos os lugares, Twitter, né? O X atualmente, o Instagram, o nosso site também, TikTok, enfim. A gente está em todas as redes sociais e vai atualizar vocês, tá bom? Um grande abraço. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e envia para o seu amigo, tá bom? Abraço.